Deixa isso pousar por um segundo. 4 bilhões de reais acumulados comprando ações que a maioria dos brasileiros ignora. Evita ou fica com medo de segurar. Sem day trade, sem alavancagem, sem derivativo exótico, apenas dividendos, paciência e uma convicção que poucos investidores no Brasil têm coragem de manter quando o mercado está em queda livre. E o que é mais chocante? Luiz Barsi Filho está replicando exatamente a mesma estratégia do pai. Com uma carteira na B3 que a maioria dos analistas olha e subestima. Porque parece simples demais. Porque parece óbvia demais. E é exatamente por isso que ela funciona. Tem um padrão escondido nessa carteira que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Não é sobre qual ação ele compra. É sobre por que ele nunca vende. E quando você entender esse mecanismo, esse detalhe específico que conecta PETR4, BBAS3, EGIE3, TAE11, CMIG4 e CPLE6 numa lógica única. Você vai olhar diferente para cada ativo de dividendos que existe na Bolsa Brasileira. Esse padrão não está no relatório de nenhum analista do BTG ou da XP. Ele está nos dados. E é isso que vamos decodificar agora. Luiz Barsi Filho não herdou só dinheiro. Ele herdou um método. O pai, Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da B3, construiu 4 bilhões de reais partindo literalmente do zero. Filho de um sapateiro espanhol. Comprando ações no longo prazo quando ninguém acreditava na Bolsa Brasileira. Barsi Filho absorveu essa filosofia e foi além. Profissionalizou a gestão familiar através da Barsi Investimentos. Com posições que seguem a mesma lógica, mas com olho no cenário macroeconômico atual. E o cenário atual é de fazer qualquer investidor pessoa física entrar em pânico. Selic em 2 dígitos, 10,50% ao ano. Com o Banco Central numa posição incômoda. Pressionado por um governo que gasta mais do que arrecada e por um dólar que não para de testar novos patamares acima de R$ 5. O Ibovespa oscila entre euforia e pânico dependendo do humor fiscal de Brasília. Os pequenos investidores correm para o Tesouro Direto, para o CDB, para o CDI. E Barsi Filho, ele segura ações. Por quê? Porque ele entende algo que a maioria ainda não processou. Com inflação e Selic altas, as empresas certas, aquelas com receita regulada, concessão garantida, ou monopólio de fato, não só sobrevivem, elas transferem o custo para o consumidor e continuam pagando dividendo. Sempre. Vamos direto às posições. EGIE3, TAE11, CMIG4, CPLE6. Percebeu o padrão? Energia elétrica, setor elétrico. 4 empresas de um segmento que muita gente no Brasil considera chato e sem emoção. Mas veja os números. EGIE3, Engie Brasil, entregou um dividend yield de aproximadamente 8% ao ano nos últimos 12 meses. Isso numa empresa com receita 100% previsível, indexada à inflação por contrato de concessão, com payout histórico acima de 100% do lucro regulatório em alguns anos.
O PL está em torno de 12 a 13 vezes abaixo da média histórica da própria empresa. TAE 11. Transmissão Paulista gerou um yield próximo de 10% ao ano. 10%. Numa empresa de transmissão de energia, onde a receita é garantida pela ANEEL independente de quantos quilowatts passam pelo fio. O risco de inadimplência aqui é praticamente zero. O governo paga. Sempre pagou. CMIG 4 e CPLE 6. CEMIG e Copel são distribuidoras com histórico de dividendos consistente, operando em estados com grande base de consumidores cativos. CEMIG, especialmente, vem de um processo de reestruturação que reduziu dívida e aumentou a disciplina financeira. O resultado? Mais caixa livre, mais dividendo. E aí vem a pergunta que você precisa fazer. Por que o dono de 4 bilhões de reais concentra tanto em energia elétrica? A resposta tem duas partes. Primeira, energia elétrica no Brasil não é uma commodity de mercado livre. É uma concessão, uma licença do governo para existir e cobrar do consumidor. Isso cria um fosso competitivo que nenhuma startup do Vale do Silício consegue romper da noite pro dia. Segunda, inflação. Quando a Selic sobe, o custo do dinheiro sobe. Mas a tarifa de energia também é reajustada pela inflação. Essa correlação natural protege o caixa da empresa. E protege o dividendo que vai para o bolso de quem tem essas ações. O pequeno investidor olha para o Ibovespa caindo e vende. Barsi Filho olha para o dividendo entrando na conta e compra mais. Tem um ângulo aqui que muita gente discorda. E é importante você ouvir. O risco regulatório no Brasil é real. O governo Lula já deu sinais de intervenção em tarifas, de pressão política sobre estatais, de mudanças em concessões. Petrobras perdeu dividendos extraordinários em certos momentos. CEMIG já passou por crises de governança. CPLE 6 era uma empresa caótica antes da reestruturação. Os analistas mais céticos do BTG e da XP dizem: setor elétrico regulado é defensivo. Mas o regulador brasileiro é imprevisível. E eles não estão errados. Mas aqui está o que Barsi Filho sabe que esses analistas subestimam. Quando o mercado precifica risco político excessivo numa empresa de energia com contrato de concessão até 2045. O preço cai. O yield sobe. E quem tem capital, paciência e convicção compra mais. Isso não é sorte. É método. O Banco Central do Brasil hoje está numa posição delicada. Cortar juros demais pressiona o câmbio e a inflação. Manter juros altos por muito tempo aumenta o custo da dívida pública e pressiona o fiscal. Esse ciclo não vai se resolver em 6 meses. Pode levar anos. E quem se beneficia de anos de inflação indexada em contrato de concessão? Exatamente as empresas que Barsi Filho está segurando. Então o que você faz com essa informação? Não é sobre copiar a carteira de Barsi Filho. É sobre entender o framework que ele usa. Antes de comprar qualquer ação de dividendo na B3, faça 3 perguntas. Se você acredita que o ciclo de juros altos no Brasil vai durar mais do que o mercado está precificando, e há muita evidência macroeconômica sugerindo isso.
Então empresas do setor elétrico regulado, com yield acima de 8%, podem fazer muito sentido dentro da parte de renda variável da sua carteira. Mas atenção! Risco político no Brasil não é teóricos. É real. É recorrente. E já destruiu dividend yield de empresa boa no passado. Calibre a posição de acordo com o que você consegue segurar emocionalmente e financeiramente. Quando vier a próxima turbulência em Brasília. Aqui está minha conclusão. E quero saber se você concorda. Luiz Barsi Filho não vai vender EGI E3. TAE 11 ou CMIG 4 mesmo que o governo intervenha nas tarifas de energia em 2025. Porque ele sabe que concessão não se quebra por decreto sem indenização bilionária. E que qualquer interferência temporária vai criar o desconto que ele vai usar para comprar ainda. Mas a estratégia dele não é otimista em relação ao Brasil. É agnóstica em relação ao Brasil. E pragmática em relação ao fluxo de caixa. Deixa nos comentários.